Paz e graça, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa teu som fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Dependa do Espírito, ande Espírito. Em teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver. Toque
Deus abençoe a todos com toda sorte de bênção, paz e graça. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a humildade, ponto-chave de Deus. Humildade é você ser aquilo que Deus quer que você seja. Jesus falou: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara se secará. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, queridos, se você não quer se humilhar, Deus vai ter que fazer. A melhor coisa é quando nós estamos diante de Deus de uma forma voluntária. A Bíblia fala que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha o que aconteceu com o diabo, com Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, antes da sua queda, já foi derribada do inferno a tua soberba com o som dos teus salaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que deliberavas as nações. Queridos, esse versículo é um versículo muito chave para aqueles que trabalham contra esse mal terrível que é o orgulho. O orgulho da tua alma te derrubou. O orgulho da tua alma, ele te derrubou. E perceba que foi isso que aconteceu com Satanás. Satanás, ele foi derrubado, pelo orgulho, pela soberba, pela altivez, porque ele dizia, em seu coração, ele queria ser mais do que Deus. Tu eras querubins ungidos para proteger, te estabeleci no Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras alfogueadas, andava. Todos os conheciam entre os povos, então, espantado de ti, em grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. Na multidão do teu comércio se encheu o interior de violência e pecado. Pelo que lançarei profanado no monte de Deus, e te darei e farei perecer o querubim protetor entre as pedras fogueadas. Então, aqui fala sobre a queda de Satanás. Satanás era o querubim ungido. Se você olhasse para o céu e perguntasse a Deus, Deus, qual o anjo mais espetacular, depois da Trindade, qual era o ser mais incrível, fantástico, sublime? Deus apontar para Lúcifer, que naquela época significava dizer anjo de luz. Mas o que aconteceu? Ele, pela soberba do coração, ele deixou aquilo entrar no seu coração. E falou: eu subirei acima das estrelas do céu, serei semelhante ao Altíssimo. E aí o que ocorre? Ele elevou o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por terra lancei diante dos reis e pus para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste. Então, Satanás, ele foi um narcisista, um egoísta, egocêntrico. E pela formosura de Lúcifer, ele deixou entrar o orgulho no seu coração. Perceba que o pecado entrou como orgulho. Antes de o homem ser formado, Satanás já cultivava o orgulho. É por isso que Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça aos humildes.
Deus não tolera a soberba, queridos. A humildade revela o caráter íntimo e profundo de Deus. Você vai ver a Bíblia sempre falando de humildade, Provérbios falando de humildade, né? Você vai ver vários livros falando de humildade da Bíblia, como a humildade é uma característica fantástica. Mas o orgulho não, o orgulho, né, ele separa um homem de Deus. O orgulho, posso dizer que é o pior de todos os pecados. O orgulho é a fonte de todos os pecados e é o pior de todos os pecados. Porque o orgulho é quando você não quer ter a dependência de Deus. Ao contrário do orgulho, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da nobreza do ser humano, da comunhão. Mas o orgulho não. O orgulho, ele afasta o homem de Deus. E a Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos. Perceba que não é o diabo, é Deus que se opõe aos orgulhosos. Por quê? Porque devido ao orgulho ser uma afronta a Deus. Então, a humildade é algo intrínseco. Já falei com você aqui que a humildade é algo intrínseco do homem para com Deus. O homem precisa ser humilde. Devemos ser humildes. Se você não quer se humilhar, Deus vai ter que fazer isso, né? Principalmente se Deus tem um plano na sua vida. Então, mas é bom você se humilhar espontaneamente. É bom quando você chega diante de Deus com humildade, com quebrantamento, com sinceridade, com verdade, com honestidade, com lealdade. Porque, querido, de Deus ninguém se engana a Deus. Não, em absoluto. A pessoa pode enganar A, B, C, D, mas Deus não se engana. E Deus não se faz enganar. Deus não escarnece, nem se deixa escarnecer. Então, o homem que pensa que engana Deus, ele está redondamente enganado. Porque nós estamos aqui, queridos, em todos os nossos atos são contados, né? Agora, claro que a humildade é o reverso do orgulho. Humildade, temor do Senhor, quebrantamento, metanoia, dá tudo no mesmo sentido. Se você não fazer em particular, Deus vai fazer em público, né? Foi o que Deus fez com Davi, foi o que Deus fez com outros homens, né? Porque se a pessoa não quer se humilhar em particular, Deus vai fazer em público. Muitas pessoas estupram o peito e eu dependo apenas de mim mesmo. Não, você depende de Deus, seja ímpio, seja lá quem for. Porque quando existe o afronta a Deus no mundo secular, as pessoas pagam preço. Não precisa ser dentro de igreja, não. Quando existe uma afronta a Deus no mundo secular, é só você ver Titanic, John Lennon, a história desses camaradas, essas histórias aí, tem um fundo de verdade. Tancredo Neves, né? Pessoas que desafiaram Deus, Kurt Cobain, e dentre tantos outros relevantes, né? Esportistas, pessoas que por uma questão de fama, sucesso, em qualquer área da vida, deixou a soberba progredir e estabeleceu a sua queda. A sua queda. E muitos foram sensatos, né? Se arrependeram, se quebrantaram e tiveram a misericórdia de Deus. Porque Deus, queridos, não é um Deus tirano, como muitos pregam por aí, né? De chicote na mão para poder fazer maldade contra os seus filhos ou suas criaturas. Não. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus que tem misericórdia e compaixão. O orgulho é uma afronta contra Deus e contra a pessoa mesmo. O orgulho é uma arma contra si mesmo. O orgulho humano é uma arma contra si mesmo. O orgulho é uma arma e uma afronta contra Deus. Porque todas as vezes que a pessoa ela está no orgulho, Deus lembra dela
reflete a natureza do diabo, Satanás. Você vai ver que os bichinhos estavam ali embaixo de Satanás, ou seja, ali faz uma alusão a demônios, né? O orgulho atrai demônios, a humildade atrai o Espírito Santo, a humildade atrai a graça de Deus, o favor de Deus, né? E o orgulho traz a oposição de Deus. Deus resiste ao soberbo, diz a Tiago, e dá graças aos humildes. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. O orgulho é a independência de Deus. Né? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. O orgulho quando o ser humano, na sua expertise, no seu talento, na sua forma de fazer as coisas, eles esquecem de Deus e falam, não preciso mais de Deus. E Deus acaba cobrando desse cidadão. Deus acaba cobrando dessa pessoa. Por isso que ele diz que é o sentimento que nós devemos ter como número um é sempre a humildade. A humildade sempre faz bem para o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Né? Não estou falando de a pessoa ser broca, besta, não é isso. Né? Isso é tolice. Mas falo a pessoa ser humilde diante de Deus. Você ser uma pessoa que vai ser humilde diante dos propósitos de Deus, daquilo que Deus manda, você se humilhar, primeiramente, né? Humilhe-se diante de Deus. Cristãos precisam se humilhar mais diante de Deus. O que é que nós vemos aqui? Cristãos narcisistas. Elevou teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Satanás foi literalmente um Narciso. Narciso era um ser na mitologia grega que ele era tão belo, tão bonito, que ele não queria compartilhar a beleza dele com ninguém. E as ninfas mais belas queriam estar com ele, mas ele não quis, porque ele idolatrava a si mesmo. E tinha uma ninfa que era a mais bela de todas e queria estar com Narciso. E Narciso disse que também não queria, porque ele adorava a sua autoimagem. E naquela mitologia, por isso nasceu o termo narcisista. Alguém jogou uma praga para ele que ele seria destruído pela sua própria beleza. E ele olhou nas águas, ficou tão apaixonado por si mesmo, que ficou ali olhando para si, o tempo passou e não conseguia desvincular da sua imagem e acabou morrendo, perecendo ali. Então, foi o que aconteceu praticamente com Satanás, uma releitura mitológica, né? O que aconteceu com Satanás e o que acontece com muitas pessoas, porque, queridos, é como a idolatria. A idolatria não é você somente se prostrar diante de imagem de escultura, não. Isso é idolatria, mas também não é isso. Tem muitos cristãos idólatras que se prostram diante de pastores, de líderes, de cantores, de artistas, de irmãos, de qualquer pessoa, de pai, de mãe, de filho, de filha. Todo mundo que você coloca acima de Deus, você comete idolatria. Todo mundo que você coloca acima de Deus, você comete idolatria. Claro, você tem que prezar pelas pessoas, amar as pessoas, amar todos, inclusive os inimigos. Mas você não pode colocar ninguém nem nada acima de Deus, em absoluto. Ah, pastor, mas nem mais nem menos. Você precisa colocar Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Né? Então, você precisa ter essa consciência de buscar a Deus e de colocar Deus acima de tudo no seu coração, fazer uma vigilância no seu coração. E eu faço essa vigilância, falo, Deus, eu faço um autoexame, né, todos os dias para ver se tem algo que está querendo tomar o lugar de Deus. E quando eu identifico, eu corto logo. Né? Por quê? Porque a minha vida é um altar diante de Deus. A minha vida tem que ser um altar diante da presença de Deus. A minha vida tem que ser um altar de adoração
a Deus, né, com uma vida de todo cristão. Mas hoje em dia temos aí uma sociedade muito narcisista e hedonista, a idolatria a si mesmo, a idolatria à beleza de si mesmo, ou hedonista, a idolatria pelo prazer, e se esquece de Deus. Gente, muita gente tem se esquecido de Deus. Muita gente tem esquecido de Deus, e a filosofia do mundo é fazer com que as pessoas se esqueçam mais de Deus. Aí você vai ver alguns evangélicos, né, esses evangélicos modinhas, que de evangélico não tem nada, totalmente reconstruído com a cultura secular. Como Tito, amando mais o presente século. E eu não estou falando que o crente tem que ser careta, não, de absoluto. Nenhum pastor sensato vai falar que o crente precisa ser careta, não. Né? Não, de jeito nenhum, não estou falando isso. Agora, entenda bem, tem muitos crentes que estão se acomodando ao sistema do mundo. Queridos, se a pessoa não tem identidade com a palavra de Deus, caia fora. Se a pessoa não tem identidade com aquilo que Deus diz, caia fora. Seja careta, seja arcaico, seja o que for, mas ande com a palavra de Deus. Ande com os preceitos de Deus. Ande com aquilo que Deus colocou para você fazer. Né? Então, não significa que você vai ser um alienado, eu não vou para lugar nenhum, tal, não sei o quê, pá. Né? Nada disso. Isso são pessoas que, outro extremo, todo extremo é perigoso, todo excesso é perigoso. Você precisa ter equilíbrio e sensatez, sabedoria, e é por isso que esse canal está aqui. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Então, uma pessoa orgulhosa tem muitos problemas. Por quê? Porque ela atrai problema para si, ela não confia em Deus, ela não busca de Deus, ela não está em Deus. Né? E como eu falo problemas, não é somente problemas na área material, que as pessoas falam, não, mas foram de tal expert e tal, é orgulhoso, resolve problema. Sim, mas é verdade, mas os piores problemas estão nas áreas emocionais da sua existência e, sobretudo, na área espiritual. Então, como diz a palavra, os demônios tomam ali conta das pessoas, infelizmente. Mas eu já vou falar que a cura, que é o arrependimento e a confissão dos pecados. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Queridos, Herodes morreu porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Né? Virou até uma música para os pentecostais. Né? Herodes não morreu porque não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Queridos, a humildade é algo que é pleno de Deus. Né? É algo que é pleno de Deus. A humildade é o princípio da sabedoria, porque humildade e temor do Senhor é a mesma coisa. Se você botar na tradução ali, vai dar 100 por meia dúzia. Então, o princípio do Senhor, qual o princípio? Temer ao Senhor, o princípio da sabedoria. Né? E eu falei aqui que sabedoria é algo caríssimo. Não confunda a sabedoria com inteligência. E tem 3 tipos de sabedoria: a humana, a carnal e a espiritual. A humana, a carnal e a espiritual. Né? Quando o pastor, você mesmo, irmão, você, irmã, busca sabedoria espiritual, Deus se revela. Deus vai se revelar a você. Porque você está buscando a sabedoria espiritual e Deus se revela a você. Né? Com uma sabedoria espiritual. Né? Que excede todo entendimento. Né? Excede todo entendimento. As pessoas carnais querem fazer algo em torno de si mesmo. Né? São os narcisistas, os hedonistas. Hoje em dia é o que você te vê. Já falei aqui sobre a construção
cultural que nós estamos vivendo, aonde os valores e princípios da palavra de Deus estão deixados de lado, né? Aonde as pessoas elas brigam por tudo, brigam por política, brigam por futebol, brigam por religião, brigam por cultura, brigam por tudo, né? São pessoas tolas que já foram abocanhadas, né, pelos sistemas do mundo. Então, você precisa ter a mente de Cristo. Um cristão verdadeiro, um cristão águia, não se mete nesse tipo de coisas. Não, em absoluto. Em absoluto. Deus quer que sejamos dependentes dele, independente dele, entendeu? Porque quando você não é dependente de Deus, você vai ser dependente de alguma coisa. Ah, mas aquela coisa está funcionando, mas não é Deus. E se não é Deus, cuidado. E se for Deus, dê glória a Deus. Se for Deus, adore a Deus. Se for Deus, né, dê a honra e a glória ao Senhor Jesus. A honra e a glória pertencem a Deus, né? Então, significa dizer que devemos depender de Deus em todas as situações. Estava vendo um vídeo do pastor Jorge Linhares, pastor que eu gosto muito. Não faz parte mais hoje do meu grupo dos 6, mas são homens que têm história. E todo homem que tem história eu preservo e tenho uma estima muito grande. E pastor Jorge Linhares, ele foi chegar no espelho e olhou para as suas mãos, para os seus olhos e falou: meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo. Te agradecer pela tua bondade, pela tua saúde, pelo teu amor. Coisas que o homem, no seu dia a dia, não agradece. Porque muitos de vocês, né, passa desapercebido, mesmo sendo grato, mesmo tendo a bênção de Deus, das mínimas coisas, como eu também. E nós precisamos alinhar o nosso pensamento a ser mais grato ainda. Porque a gratidão, queridos, é uma forma de temer o Senhor, de você ser dependente do Senhor, né? Todos os homens de Deus que falharam em algum momento é porque foram independentes de Deus. Nós devemos ser dependentes de Deus, né? Por que Saul ele foi reprovado? Porque Saul queria mais agradar os homens do que agradar a Deus. Saul que foi reprovado, né? Porque você vai ser reprovado, querido, não é pelos homens, né? Não, nem mesmo pelo diabo. Você vai ser reprovado por Deus. O diabo ele vai tentar lhe derrubar do cavalo, né? E você mesmo vai ser uma pedra de tropeço a você mesmo se você não ouvir a voz de Deus. Por isso que nós devemos ouvir a voz de Deus. Temos que ter escuta. Escuta. Ouvir uma coisa, escutar é outra. Se alguém fala, eu escuto, mas eu não ouço, é totalmente diferente. Se eu falo, gente, diga comigo, Jesus é amor, você pode ter escutado, não ter falado nada, apenas escutado, mas ouvido melhor. Mas quem escutou aí do outro lado, aonde quer que você esteja, você vai dizer, Jesus é amor, Deus é amor. Então houve escuta da sua parte. Da primeira pessoa, vamos dar exemplo, ela ouviu, mas não falou, né? Mas que você que falou, você teve o que é a escuta. Eu falei, você ouviu e escutou, e você proferiu. É como é o evangelho hoje. As pessoas, elas escutam, elas ouvem, mas não escutam. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus, né? Quem tem ouvidos, ouçam a palavra de Deus. Agora, queridos, peça ajuda a Deus, isso significa humildade. Eu peço ajuda a Deus sempre em todas as coisas. Eu peço ajuda a Deus sempre em todas as coisas. No meu dia a dia, nas coisas mais simples. Isso é humildade. Você depender de Deus, né? Você está dependendo de Deus. Você está dependendo sempre de Deus, né? Chamando sempre Deus ali, com louvor no seu coração,
com seu espírito conectado a Deus. Independente da igreja que você faz, da sua placa de igreja, esse é um dever de todos os homens. Peça ajuda a Deus. Isso significa humildade. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, 3, que nós não devemos pensar além de nós mesmos. Né? Porque às vezes pessoas pensam nelas mesmas, né, como se ela fosse o bambambam. Portanto, não vos quero fazer compreender de Deus, Jesus. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Então, você precisa depender de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo que cada um de vós que não saibais ou pensais mais do que convém saber, mas que saiba que com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós devemos encerrar a nossa vida em Cristo. Porque Cristo, ele é a resposta do início ao final para tudo. Cristo é o início da resposta para o final para tudo. Então, Deus, ele é o princípio de tudo. O princípio da sabedoria. A sabedoria, ela redunda em Deus. Né? Muito bem. Uma pessoa humilde anda em amor. O que é amor, queridos? Amor é decisão. Amor é decisão. Se você anda humilde, você vai andar em amor. Uma pessoa que ela é ferida, ela não anda em amor. Uma pessoa que tem ódio no coração, ela não anda em amor. Uma pessoa que anda em desatino com a palavra de Deus, ela não anda em amor. Não, em absoluto. Ela anda nas trevas. Porque para o homem, a pessoa pode estar, né, bonita por fora, cheia de filactérios, suave, na nave, mas por dentro do seu interior está uma podridão. E tem gente que é assim. E muitas das vezes as pessoas estão ali cativas, alimentando sentimentos pérfidos e sórdidos, e aqueles sentimentos pérfidos e sórdidos vai lutar contra aquela própria pessoa em si mesmo. Porque, perceba, a maldade por si se destrói. O homem por si se destrói. Não é um homem que destrói o outro, não. É a maldade do homem que destrói a si mesmo. É a maldade do homem que se destrói a si mesmo. Isso é claro na Bíblia. Às vezes nós temos a ideia, não, que é um homem que destrói o outro. Não, é a maldade do homem que destrói a si mesmo. Né? Pessoas humildes andam em amor, queridos. O amor é decisão. Amor é decisão. Amor, você fazer a escolha certa, no momento certo. É você pensar certo. É você não pensar mal do outro, é você sempre pensar o bem. Né? Ah, pastor, mas o outro está andando em desconformidade com a Bíblia. O problema dele, é uma escolha dele. Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem faz aquilo que ele quiser. O homem faz aquilo que ele quiser. Né? Por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas que estão indo para a internet, né? E ateus, que vai provar para o A, para o B, que Deus não existe. Você vai escolha deles. E pasme os senhores, muitos dos tais foram pastores, não vou dizer nem irmãos pastores. Né? E se decepcionou com uma coisa, se decepcionou com outra, e vai questionar Deus, vai questionar isso, vai questionar aquilo, e acaba sendo tragado em si mesmo. Né? Porque o cidadão ele se torna cético, cínico e crítico. São o processo do cidadão, cético, cínico e cínico. Então, como alguém chega no colégio, alguém passa no vestibular, o menino, a menina de Deus, criado na igreja, assim como eu fui criado na igreja, ou no seminário também, viu? Que seminário não é graça também não, viu? Esse é questão intelectual em alguns seminários, se a pessoa não tiver fé, acontece com esse camarada aí, porque tem alguns professores que estão ali para poder mexer com a mente do cidadão. Ele faz o papel dele, né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque se você sabe quem é que você é, você não vai ficar, queridos, engolindo
alfarrobas de porcos. Não, não. Né? Um ou outro cidadão que vem de igreja, né, se converteu e vai para o seminário e se perde. Ou para a faculdade, se perde. Por quê? Porque ele começa a ver aqueles professores cheios de intelectual, né? Porque geralmente Deus coloca, geralmente essas pessoas que estão lá nas faculdades são os intelectuais, né? Os filósofos, de qualquer matéria, de medicina, de engenharia, de direito, se teologia é assim, que dirá de outra matéria. Sempre tem dois professores que vão querer questionar Deus, né? E aí o aluno olha aquele professor, né? O camarada veio da igreja, né? Sentou no banco da igreja, aí chega na faculdade, rapaz, o professor tem razão, viu? Será que Jonas engoliu peixe mesmo, rapaz? Isso é conto do garotinho. O diabo já vai trabalhando na mente dele. Aí ele se torna cético, depois crítico, depois cínico. Um camarada que nasceu dentro da igreja. Por quê? Porque desprezou a fé. Então significa dizer que você precisa ter o temor do Senhor sempre na sua vida. Significa dizer que você tem que ser um homem que creia em Deus acima de tudo. Creia em Deus acima de todos. Né? Que você venha ser um homem segundo o coração de Deus. E aquilo que a pessoa, queridos, independente de ideologia, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Primeiro que você não pode discutir, né, coisas que a Bíblia não manda se discutir. Né? A Bíblia fala que ao homem iracundo, depois de uma ou outra advertência, evitam. Uma coisa é uma observação, né? Por exemplo, tem debates aí bíblicos na internet que eu acho bom, não acho ruim não, né? Sobretudo na escatologia, eu acho bom, acho muito maravilhoso, de vários mestres de um lado, outro mestre de outro, e cada um botando sua tese, sua síntese, a síntese a chegar a uma tese, né? Cada um colocando seu ponto de vista e se respeitando, se amando, né? No amor de Cristo, né? Agora, claro que a internet tem muito besterol mesmo, tem besteira para pegar de pá, né? Enfim, é a voz, tem muitas pessoas, a internet deu voz às pessoas proativas, mas também às pessoas que vivem ali, que estão magoadas com a igreja, estão feridas com a igreja, né? Estão ali exalando aquele fel, né, na internet. Tem muito isso, camarada que, principalmente dessas igrejas neopentecostais, né, você vai ver aí 1001 pastor que saiu da igreja mundial e falando mal da mundial, 1001 pastor que saiu da universal e falando mal da universal, 1001 pastor que saiu da Internacional da Graça falando da Internacional da Graça, 1001 pastor que saiu da Coluna da Verdade falando da Coluna da Verdade, né? Então você vai ver muitos assim, né? Mais do que porque não sofreram a metanoia, gente. Não sofreram a metanoia. E outros pastores também que falam sobre que eram pastores, agora são ateus. O camarada era de igreja batista, agora é ateu. Da Assembleia, agora é ateu. Igrejas sérias, igrejas sérias. Contudo, muitos deles fizeram 1001 curso, leu 1001 livro, né? Mas hoje não, hoje ele está ali e quer provar que Deus não existe. Agora imagine, durma com um barulho desse depois de que eu dormi tranquilo. Então na internet tem que ter muitos seguidores, né? Então, o quê? Porque o orgulho toma conta dessas pessoas. O orgulho toma conta dessas pessoas e não houve metanoia, não houve novo nascimento na vida dessas pessoas, houve qualquer coisa. Houve uma sinergia, né? Aquilo que os coaches fazem num palco. Porque os coaches estão errados? Não. É o trabalho dele ali. Entusiasmar a pessoa, entusiasmo. A pessoa entrou na igreja, escutou o pastor falou,
o pastor falou de Jesus, a pessoa achou bonito, ah não, pastor, agora eu vou ser cristão, tal, mas não teve novo nascimento. Então todos esses camaradas que estão na igreja, né, foi pastor e agora defende o ateísmo, o gnosticismo, ou agnosticismo também, nenhum deles teve metanoia. Não, em absoluto. Porque é impossível, meu amigo, Jesus tocar na vida da pessoa verdadeiramente, de forma com comunhão, Jesus tocar a vida das pessoas, e a pessoa deixar ser tocada, e a pessoa voltar primeiro com chiqueiro. É impossível. Não estou dizendo que a pessoa vai ser perfeita, estou dizendo que a pessoa vai ser um querubim, um anjo, não. Mas é impossível a pessoa se decepcionar com Deus. Impossível. O amor não anda ofendido. Quem anda em amor, não anda ofendido. Tem gente que se ofende com tudo. Tem gente que se ofende se você não dá paz do Senhor. Tem gente que se ofende se você andar, por exemplo, com a roupa que não é a roupa que ele acha que deve andar. Né? Tem gente que se ofende. Ah não, o pastor só tem que andar de terno e gravata. O pastor só tem que andar de camiseta. Ou o irmão só deve andar de terno e gravata. Queridos, ande em amor. Ande em amor. Né? Ande em amor. É o que Deus manda você fazer. Andar em amor. Né? O amor, queridos, ele não anda ofendido. Tem gente que você ofende com tudo. Tem gente que é melindroso e se ofende com tudo. Você não pode falar nada ao cidadão, que o cidadão deixa de igreja. Eu conheço pessoas que deixam de igreja porque o pastor não deu paz do Senhor. Eu conheço pessoas que deixou de ir para a igreja porque o pastor não deu paz do Senhor. Ah, pastor, eu falo, não, meu irmão, você está errado. Está errado. Por quê? Porque o pastor, às vezes tem ali, está ali no pregado. Eu sou pastor, eu sei disso. Quer dizer que eu vou passar por você não dar paz do Senhor, você vai deixar né? Vai falar de mim? Não, senhor, o pastor está certo. Aí ele falou, vocês são pastores, você tudo se entende. Eu falo, não é isso. Né? O pastor, ele está ali, às vezes está com preocupação da mensagem, alguma coisa, tanta gente ali com coisa na cabeça, e ele não viu você, e é isso mesmo. Então ame o seu pastor, né? E faça o bem a ele. Uma pessoa orgulhosa, ela pega nas mesmas moedas e isso fere a Deus. Ela paga na mesma moeda e isso fere a Deus. Porque uma pessoa orgulhosa, queridos, ela é vingativa. Uma pessoa orgulhosa, ela é vingativa. Uma pessoa orgulhosa, ela faz tramóias contra... Porque está sendo ferida, porque ela está alimentando, querido, aquele pecado ali, que aquelas moscas, vem os bichinhos ali, como falei aqui para você, aqueles bichinhos quer dizer demônios, né? E a pessoa vai alimentando ali contra a outra, vai alimentando contra a outra aquela narrativa, né? E se for verdade ou mentira, a pessoa tem que liberar perdão, confessar os pecados e acabou. Quando alguém faz mal a mim ou a você, o cristão sábio, ele vai liberar perdão prontamente e vai abençoar aquela pessoa. E acabou. E o resto é com ela e Deus, gente. Vamos amadurecer sobre isso. Vamos amadurecer sobre isso. Então, aquela pessoa, ela vai estar diante de Deus. Por quê? Porque nossos atos são totalmente colocados todos os dias diante de Deus. O que eu faço é colocado diante de Deus. O que você faz é colocado diante de Deus. Seja bom, seja ruim. Né? Por isso que a nossa vida aqui é um filme. É um filme, como se fosse um filme. Se não assistir um filme, uma boa novela, vamos dizer assim, não tem início, meio e fim, é a mesma coisa do homem. E tudo vai ser apresentado diante de Deus. Agora, claro que nós vamos escolher fazer a vontade de Deus. Que Deus falou lá em Deuteronômio. Né? Escolha fazer o bem. Eu coloco aqui o bem e o mal. Escolha fazer o bem e viverás. Né? Escolha fazer o bem, gente. Escolha fazer o bem, a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus. Por isso que essa geração, queridos, precisa estar atento com aquilo que esses senhores, esses doutores mestres aí apresentam hoje em dia.
né? Então você vai ver muitas pessoas e muitos mestres do mundo deturpando a palavra de Deus. E tem crente, não, fulano. Como dizia um pastor amigo meu, pastor Cerqueira. Fulano, não. Quer dizer, você precisa, queridos, estar de acordo com a palavra de Deus, agradando a Deus. Eu não quero que você agrade a mim, não, de maneira nenhuma. Eu quero que você agrade a Deus. Agradando a Deus, você vai agradar a mim, consequentemente, né? Mas eu preciso agradar a Deus do que agradar você. Agradar a Deus, vou agradar a você, consequentemente. Ora, se eu não estou alinhado com Deus, o que você fazer não vai agradar a mim. Ora, se eu estou alinhado com Deus, o que eu vou fazer não vai agradar a você. Por quê? Porque alguém vai estar desconectado com Deus. Alguém vai estar desconectado com Deus. Então, agrade a Deus, queridos. Melhor agradar a Deus do que o homem. Né? Por quê? Porque os homens pereceram, alguns homens da Bíblia, como Saul, porque foram agradar a homem. Saul era um homem escolhido de Deus. O protótipo de Saul era para ser, vou dizer mais, como ou melhor do que Davi, Saul. Mas Saul queria agradar só a homem. Você vai ver na história de Saul ali que ele tinha um narcisismo muito grande. A questão da aparência dele com os homens era acima de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que o homem de Deus agrade ele. Submeta-se a ele. Né? Então, não tenha queixa de ninguém que lhe fez mal, perdoe. Não tenha queixa de ninguém que lhe fez mal, perdoe. E se você não perdoa, você está em trevas. Perdoe. Libere perdão. Né? Porque essa é a vontade de Deus, queridos. A vontade de Deus não é você saber... Tudo isso é bom, tudo isso é bom. Né? Como falei, se você não pratica, porque a questão da Bíblia é ortopraxia. A ortopraxia, a prática da Bíblia. Né? Você vai ver, como eu falei aí, muitos ateus que passaram de 20 anos de ministério, escreveu 1001 livro que era cristão. É o pior absurdo. O pior absurdo. Que era pastores cristãos. Hoje você vai ver na internet aí, muitos desses cidadãos, né? De toda a congregação. Aí você vai dizer, não, só daquela congregação que não tem base bíblica, de toda a congregação. Está aí muitos deles aí. Por quê? Porque se ofenderam com Deus. Não teve um novo nascimento. Né? Se ofenderam com Deus. Mas são gente intelectualmente preparadas. Lê 1 milhão de livros. Escreveu 1000 artigos. E são pessoas cultas. Não pensa que são pessoas... coisas não. Aí vai pegar aqueles homens aí da Idade Média, aqueles insensatos, né? E para argumentar o seu diálogo, a sua expertise tola, porque Deus pega o sábio nas suas próprias astúcias. Então vamos lá. Então, Colossenses 3,13 diz algo aqui muito importante, queridos. Entendeu? Suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, assim fareis vós também. Perdoe o seu próximo. Libere perdão. Né? Libere perdão. Antes de começar no meu ministério, né, eu tinha uma coisa de colegas, tal, aquela coisa normal que acontece. Só que eu sempre fui um homem temente a Deus, menino temente a Deus. Né? E Deus falou, olha, teve uma briga lá, tal, com os coleguinhas, tal. E Deus falou, olha, você vai ser diferente, ouve a escola dominical, vai lá pedir perdão aos 4 que você teve esse negócio aí. E cheguei em cada um dos meus coleguinhas e pedi perdão. Depois a gente saiu, se tornou amigo, tal, aquela coisa toda, mas graças a Deus já comecei de cedo, né, pedindo perdão. Por quê? E muitas das vezes o erro não estava comigo, mas eu tive que pedir perdão àqueles cidadãos. Né? Hoje são colegas, pessoas boas, maravilhosas. Porque o erro, querido, sempre está em nós, não nos outros. O erro sempre está em mim e não nos outros. Por isso nós devemos submeter a nossa vida a Deus. Devemos submeter os nossos caprichos, os nossos pensamentos a Deus. Né? Não os outros.
Agora, claro, é evidente e que Deus honra você. Deus vai honrar você, né? Muitas das vezes a pessoa vai te chamar para você para lhe pedir perdão, para reparar as falhas, os erros, né? Mas a sua parte você tem que estar de bate pronto, estar um homem ou mulher de Deus pronta para poder ter as benéficas de Deus. Então, você vê aqui, perceba, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Entendeu, queridos? Então, nós devemos andar em amor, né? Nós devemos andar em amor. Então, o cristão não pode andar nesse tipo de coisa, né? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos ver aqui um pouco de Bíblia. Amém? Nós devemos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus que não é difícil. Não é difícil. Fazer a vontade de Deus não é difícil, não. Em absoluto. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido, ninguém ofende em alguma ofensa. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti, para que não seja também tentado. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, se alguém necessita de um apoio espiritual, dê aquele apoio espiritual, né? Seja uma bênção na vida dessa pessoa. Se tu uma bênção, né? Não jogue pedra na vida das pessoas, como tem um pastor aí, né, vários deles, que tem feito isso, né? E quanto mais tolice a gente vê na internet, mais seguidores tem. Por quê? Porque o mundo já é maligno. Com certeza essas pessoas não têm a mente de Cristo. Não têm a mente de Cristo, querido. Pessoas que têm a mente de Cristo fazem a vontade de Deus, né? São pessoas que fazem a vontade de Deus. Então, para nós terminarmos, você não é melhor do que ninguém. Você é igual a todos. Agora você tem a bênção de Deus. Quando alguém foi pego na justiça de Deus, queridos, não faça isso. Se eu fosse eu, não faria isso. Esse homem, não acuse esse homem. Fale, Deus tenha misericórdia da vida dele e da minha também. Não celebre por quê? Porque Deus, ele trata as pessoas. Entendeu? Celebre as coisas boas das pessoas, das outras pessoas. Olhe com um olhar clínico para a vida das outras pessoas. Não olhe com um olhar de acusação, né, de provação, reprovação, mas com um olhar de misericórdia, compaixão. Agora, claro que as pessoas vão ter aquilo que elas semearam. As pessoas vão pagar aquilo que elas semearam. Isso é inevitável, a lei da vida. Né? É uma lei espiritual, sobretudo. Por quê, queridos? Seja rápido em perdoar, em amar o próximo. Terminando, seja rápido em perdoar e amar o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque Deus se agrada, queridos. E isso faz bem. Deus quer que você ame o próximo como a si mesmo. Deus quer que você ame as pessoas. Deus quer que você ame a todos.
Deus quer que você seja a melhor versão de si mesmo. Seja a resposta que o mundo precisa. Seja a resposta que o mundo quer. Que o mundo precisa, mas a resposta de Deus. Oh, meu Deus, Seja afável. salva-me, Perdoe seus próximos. porque as águas Perdoe a si mesmo. arrastam-me. Nossos maiores inimigos não é o outro. Estou cansado O nosso maior inimigo somos nós mesmos. de clamar. Seja amigo de Deus. Os meus olhos de chorar, de tanto esperar Seja amigo de si mesmo. por tua Faça o bem. salvação. Eu tenho que sofrer Exale o bem. nas mãos dos que A luz que em ti deve brilhar. não me deixem só, pois eu só tenho a ti. Seja um homem de Deus. Tudo vai Os passar. tenho suportado, Seja uma mulher de Deus. afrontas só por ti. Meu rosto Descanse no está Senhor. marcado Busque a paz do de Espírito. tanto esperar. Declare a palavra de Deus. Meu rosto está marcado de tanto esperar. Cristo nós, esperança da glória. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se alguém mandar você caminhar na milha, caminhe por dia. Oh, meu Deus, A salva-me, salvação está em Deus. pois em cinzas me consumi. Um dia alguém perguntou, pastor, onde vês a paz de Meus Espírito? amigos Você tem uma paz de Espírito, meu amigo? me deixaram. Você muda o ambiente. Estou só, Você acalma as pessoas. Eu desprezo. falei, é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Oh, não me Eu não posso fazer nada. Eu sou apenas um simples ser e nada mais. Servir a Deus é bom demais. Obedecer a Deus faz bem. Forças pra te
Ele renova nossas forças. Hei de me Fazer a refugiar, vontade de Deus é melhor de tudo. pois eu só tenho a ti. Faça a vontade de Deus. Hei de me refugiar, Agrade a Deus. pois eu só tenho a ti. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.